Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença da Júlia e da Raquel, de quem eu volto a falar rapidinho, mas agradecer a presença de todo mundo aqui nessa terça-feira à noite, para aprender um pouquinho e também discutir, né, sobre a educação de modo geral. Eu me chamo Lívia, eu sou professora de francês no CAP-UERJ, sou atual coordenadora desse projeto de extensão, e eu estou muito feliz de receber aqui hoje duas colegas, né, a Júlia Nascimento e a Raquel Góes. Esqueci de te perguntar, Raquel. Eu falo Bom, Góes. Góes, tá bom, obrigada. Então, só para apresentar um pouquinho, né, para quem não as conhece, a Júlia Nascimento, ela é graduada em Letras pela USP, e atualmente ela cursa o mestrado em Linguística Aplicada na UFRJ. Ela é professora autônoma desde 2018 e o seu foco é no ensino linguístico decolonial de italiano para brasileiras. É a Júlia que vai começar falando com a gente hoje, e por motivos pessoais ela vai ter que se ausentar, né, em um determinado momento da roda de conversa, mas a gente vai continuar normalmente com a Raquel, que é graduada em Letras, Português e Italiano também pela USP, tem experiência internacional na Università La Sapienza de Roma, na área de letras clássicas, e atualmente é mestrando em literatura italiana também pela USP. A Raquel é professora de italiano desde 2019 e o trabalho dela é centrado em metodologias ativas e no ensino online de italiano. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, por disponibilizarem um pouquinho do seu tempo para partilhar aqui conosco sobre os seus materiais, sobre as suas práticas, e sejam muito bem-vindas ao projeto. Muito obrigada. Acho que a gente conversou antes e a gente queria, eu acho que tanto a Raquel quanto eu, a gente queria agradecer muito a oportunidade de poder pensar também sobre a nossa prática. Acho que a gente conversou sobre isso, como a gente é professora autônoma, existem poucos espaços que a gente pode trocar com outros professores, né? Inclusive, essa foi uma das razões que me levou de volta para a universidade, para o mestrado, né? Buscando um pouco esse ambiente de troca, que mesmo também em escola, às vezes falta, então eu queria agradecer muito a oportunidade da roda de propiciar esse espaço. Compartilho aqui a apresentação. Então, a gente... Raquel, se quiser falar alguma coisa agora, ou... Não, eu queria agradecer também, acho que isso que você disse é muito verdade, fico muito feliz, embora a minha pesquisa do mestrado não seja centrada no ensino de línguas, esse é o cotidiano com o qual eu atuo todos os dias, então ter essa troca, ter esse espaço para dialogar com outros professores e também pensar sobre a minha própria prática é realmente muito especial, e muito obrigada também, e Júlia, pelo convite também, estou animada. Obrigada. Então, a gente vai vou trazer aqui uma parte mais positiva. Acabou que a minha parte ficou um pouquinho mais teórica e a Raquel entra mais em questões mais práticas, mas eu trouxe, na verdade, eu tentei teorizar sobre a minha própria prática, pensando em estratégias que eu encontrava para, de fato, atuar nessas brechas, né? Sobre isso, mas são essas estratégias de ensino que a gente encontra. Eu penso muito como uma construção de um repertório que a gente tem, que a gente aplica em sala de aula sempre que possível. Então, quando eu pensei sobre essa apresentação, me veio essa palavra do italiano, spunti di riflessione, que acho que são pontos que são ideias que podem também ajudar a movimentar esse debate, que podem provocar ideias para a atuação de outras línguas, né? Não só do italiano, mas eu falo muito aqui da minha experiência com o italiano. Então, porque já tive também, pesquisando sobre outras línguas, né? Como eram essas atuações, para também inspirar na minha prática do italiano. E aí, para contextualizar um pouco,
Então, eu tenho essa formação em inglês e português na USP, e antes disso eu tinha feito intercâmbio na Itália. Então, o meu primeiro contato foi com 17 anos, né, que eu vivi na casa de uma família siciliana e fui cursar letras, e eu tive uma experiência também de estudo de várias línguas que me ajudaram também a pensar nessa prática. Eu acho que principalmente considerando línguas que têm um caráter minoritário, que me fizeram refletir mais sobre a interação entre as línguas. E como eu tinha falado nessa volta para a universidade, está muito no sentido de conseguir achar esse lugar de debate que faltava muito na atuação autônoma. E aí, essa ideia de brechas foi muito inspirado no conceito da Ana Paula Duboc, que foi uma professora minha da licenciatura, que falava, eu acho que cada um tem um contexto muito específico de ensino, e as oportunidades que a gente tem são diferentes, mas estar atento a essas oportunidades e tendo esse repertório de atuação faz com que a gente consiga trazer coisas para as aulas que façam sentido não só para a gente, mas para os alunos também, né, para as alunas. E ela faz esse contraponto entre o currículo tradicional e esse currículo pós-moderno, que está pensando sempre numa contextualização, numa problematização e numa multiplicidade. E eu acho que tanto a minha fala quanto a da Raquel vão muito nesse sentido, e é engraçado porque a gente, conversando, chegou nesse termo, mas ela usa frestas, que é um outro conceito, e eu vim com as brechas, mas que são ideias muito parecidas. Então, uma pergunta que me guiou muito foi como honrar essa perspectiva decolonial, porque é uma palavra, é uma categoria que tem sido muito usada, mas a gente tem que se esforçar muitas vezes para entrar num debate que seja um pouco menos superficial do que acaba sendo usado, talvez, de uma forma um pouco mais comercial, não sei. Mas eu fico pensando muito isso na minha prática, mas isso também foi uma pergunta que guiou a minha apresentação, e eu pensei em 4 estratégias, e aí, falando sobre essas estratégias, eu vou exemplificando com práticas que eu tenho tido nas minhas aulas, que, na verdade, essas categorias surgiram das minhas práticas, né? Foi um movimento contrário do que eu estou fazendo aqui. Mas a ideia de historicização, questionamento das construções de nacionalidade, lidar com ideologias linguísticas em sala de aula e autodefinição. Então, eu vou explicar melhor sobre elas. E aí eu queria convidar, eu não vou conseguir acompanhar, mas se vocês pensarem sobre ideias que vocês têm, se quiserem compartilhar no chat, de repente depois, no momento de conversa, seria bom a gente retomar. Mas a historicização é muito no sentido da gente questionar aquelas coisas que parecem naturalizadas, né? Quer dizer, que são naturalizadas. E aí, para mim, na prática, vem muito a gente pensar, eu gosto muito de aproveitar situações históricas para pensar em como as línguas estão, como elas são hoje. Então, aproveitar a história, por exemplo, da unificação tardia italiana, pensar nessa história e pensar nessa questão com a língua. Então, eu gosto de falar também sobre como o ensino de italiano, o francês, por exemplo, tem vários países que falam francês atualmente. E com o italiano eu tive esse impasse de como é que eu vou mostrar essa multiplicidade se está muito ligado o italiano com o país Itália, né? Então, acho que demonstrando essa multiplicidade dentro da própria Itália, às vezes abre esse caminho da gente pensar numa expressão até de italiano mais diversa, ou quais são os outros espaços que são falados, né? Então, também os países que foram colonizados pela Itália, que é uma história muito apagada, então, enfim, e até lidar com essas relações da língua, do sexismo no italiano, acho que são coisas que surgiram de forma até muito espontânea nas minhas aulas, e que eu sempre achei muito interessante de dar continuidade, né, para quando surge essa questão. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que é pesquisadora, e essas brechas são muito específicas de quem trabalha com adultos também, né, e com contextos de aula particular, por exemplo, mas eu tinha essa aluna que é
pesquisadora da pedagogia que trabalha com gênero. E a gente encontrou um curso em italiano gratuito que falava sobre sexismo. Então, a gente foi fazer juntas, né, esse curso, e trazendo isso para a sala de aula. E também aproveitando essas datas, algumas datas para questionar, às vezes, fazendo uma comparação entre a realidade brasileira e a realidade, e outras realidades que a gente encontra, né, então, tem o Dia da Liberação, por exemplo, né, que fala sobre uma história também que nem sempre está muito em evidência, que é da luta, as pessoas italianas, os partigianos que lutaram contra o fascismo na Itália. Então, acho que são histórias que valem apenas assim, ser trazidas em sala de aula como contextualização, mas que também dão essa margem para a gente problematizar certas questões. E aí, eu trouxe uma citação da Ejava, que é uma escritora italiana, de um livro de literatura dela, que ela escreve, né, que o fascismo pretendia transformar o povo italiano num povo colonizador, fazer com que os italianos esquecessem o fato de serem mestiços, mediterrâneos, entrecruzados com as ondas e colocá-los no plano do que, então, amavam chamar de império. Construir, portanto, uma brancura que nunca existiu, centímetro por centímetro, de forma obsessiva. Então, eu acho que tem muito material na própria literatura, e inclusive é uma coisa que eu vou trazer mais adiante, que são esses lugares que podem provocar certas reflexões, né, dessa construção. E isso se liga muito, tem esse texto, esse vídeo que eu gravei sobre a história da língua italiana, porque às vezes também na sala de aula a gente não tem tanto espaço para falar, então eu acabei usando outras formas de comunicação para suprir essa carência de espaço, às vezes, né, porque eu gosto muito de dar espaço para os alunos falarem na sala. Mas eu acho que isso se liga muito com essa questão da construção de nacionalidade, e questionar essa ideia de uma nacionalidade que não tenha passado por uma construção. E eu gosto muito também de trabalhar com algumas frases, e essa é uma delas que eu acabo trazendo, que é do período da unificação italiana, né, que a Itália foi criada e agora precisamos criar os italianos, né, isso foi atribuído a um político na época, que justamente teve esse esforço de construir essa identidade italiana, assim como qualquer outra nacionalidade, né. Eu acho que quando a gente para pensar sobre essas construções, eu acho que a gente desnaturaliza. E aí, algumas formas que eu pensei, que eu tenho pensado, que eu tenho usado para trabalhar isso, tem sido, por exemplo, esse livro que fala sobre como o marketing inventou a cozinha italiana. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro de um historiador que estuda a história da alimentação italiana, e ele busca desfazer alguns mitos. Então, às vezes, quando existe essa oportunidade esse interesse pelas alunas, são coisas que eu trago para a sala de aula, e aí também pensar quais são, a gente como professores, né, quais são essas vozes que a gente pode ampliar e que a gente pode ecoar na nossa sala de aula. Então, às vezes eu encontro materiais, por exemplo, essa série no YouTube, que é uma italiana siciliana, que ela está contando um lado não estereotipado da Sicília, ou da Sicília, da Sardenha, do sul da Itália, que são regiões que carregam muitos estereótipos, e eu gosto também, que eu não sei o quanto que quem está aqui tem contato com a história italiana e essas questões da Itália em si, mas eu acho que pensando também nessas interações do próprio país, eu gosto de comparar, por exemplo, o sul e o norte da Itália, pensar como o sul é mais negligenciado, e politicamente, economicamente, no país, que se compara muitas vezes com o nordeste do Brasil e o norte, né? Então, como pensar esses espaços que são negligenciados pela política, e como que eles se expressam, como que eles se autodefinem, que vai se conectar também com a quarta estratégia que eu tinha pensado. E aqui
tem uma citação da Djamila falando sobre a Linda Alcoff, que é uma filósofa panamenha, que é a ideia de evidenciar esse projeto de colonização, como que ele cria essas identidades e silencia algumas e autoriza outras. Então, eu acho que a gente acaba tendo acesso muito fácil àquilo que está reforçando o que é a hegemonia. Então, como que a gente consegue encontrar essas outras vozes também para expor em sala de aula e para que os alunos estejam em contato também, né? E aí tem uma playlist aqui que eu fiz de línguas regionais italianas, que eu também costumo compartilhar, que é mais por uma questão de curiosidade, né? Muita gente chega no italiano também com uma abertura muito grande para, não só para a língua italiana, mas com uma curiosidade linguística. Então, eu acho que esse é um campo que eu achei muito possível de trabalhar em sala de aula até de uma forma mais direta. E aí, na Itália, tem essa questão da língua e do dialeto, né, que também é uma coisa que a gente pode trazer para a sala de aula, né, definir quem define o que é dialeto, o que é língua. E eu acho que esses debates acabam surgindo até naturalmente, porque muitos dos materiais trabalham com outras línguas que não sejam italianas, mesmo que sejam de origem italiana. E, enfim, trabalhar questões de sotaques, né, trazer sotaques diferentes. E aí tem essa referência aqui, que é daquela mesma série que eu tinha comentado, que é do Feminismo Terrone, que ela expõe essa ideia de subalternidade que tem algumas identidades dentro da Itália. E eu acho que também tem a questão, né, de pessoas estrangeiras na Itália, né, como são lidadas, mas também pessoas de segunda geração, né, e como que elas são vistas dentro da sociedade italiana. Eu acho que isso ajuda a pensar até como a gente seria, como não italianos são vistos como falantes, né, e isso é uma coisa que eu tenho pesquisado, na verdade, né, no meu mestrado. Eu tenho pesquisado, eu faço um trabalho de análise de narrativa, e é sobre esse livro da Jhumpa Lahiri, que é uma mulher que cresceu nos Estados Unidos, ela tem origem bengalesa, e ela escreve em italiano sobre o processo dela de aprendizado de italiano. E são várias histórias que eu acho ótimas de trabalhar em sala de aula, mas que estão trabalhando com muitas tensões, né? Então, ela, como pessoa não branca, não é lida como uma falante de italiano, né? E ela escreve esse livro. E eu acho que isso também, a gente nem precisa entrar... eu acho que a própria escrita, quando os alunos entram em contato, já dá para perceber muita coisa e se identificar e pensar nas questões do próprio contato com a língua. E por último, tem essa questão da autodefinição, que para mim começou a parecer muito relevante mais recentemente, que eu entrei em contato com algumas teorias, que é essa ideia da gente não, eu acho que reforçar que a gente não fala por outras pessoas, né? Mas que a gente, eu gosto da ideia, eu vou retomar a fala, de movimentar debates, então quais debates a gente escolhe movimentar e quais vozes a gente escolhe ecoar. Então, eu gosto de pensar de como trazer esse contato com essas vozes. Então, muito na indicação de materiais, né, de escuta, mas mesmo nas histórias que a gente traz para dentro de salas de aula. E aí eu queria falar também, comentar sobre esse trabalho dessa professora, Cristiane Landulfo, lá da UFBA, que ela faz um trabalho muito interessante, né, para quem é do italiano, se não conhece, é muito importante conhecer, que ela trabalha com várias autoras afro-italianas que falam também dessas histórias de países colonizados, mas mesmo da vivência na Itália delas. E aí, essa ideia da autodefinição também acho que bate nessa pergunta, né, de quais são esses falantes de italiano que a gente tem no nosso imaginário. E
E aí eu trouxe alguns rostos aqui, e inclusive, né, brasileiros, que também é uma coisa que eu gosto bastante de trazer, de cantores brasileiros que cantam em italiano, que tem versões de músicas em italiano. Então, acho que até pensar na interação entre as culturas enfim, buscar espaços que pareçam mais possíveis para alunas como novas falantes de italiano, né? Então, acho que é importante a gente se enxergar nesse lugar de falante, que é uma questão que eu acho que passa por tudo isso que eu falei, assim, que eu acho que talvez tem algumas línguas que a gente tenha mais resistência, né? No Brasil, a gente tem resistência, muita gente tem resistência em falar que fala português. Então, assim, como que a gente vai dizer que a gente fala uma língua estrangeira, uma língua adicional, né? Então, eu acho que são coisas... fui muito superficial em vários pontos, mas são lugares que eu acho que podem propiciar esse debate, essa problematização. E aí eu queria finalizar com essa citação do Gabriel Nascimento, que escreveu o livro Racismo Linguístico. Mais que compreender ou abandonar os sistemas de poder, é preciso disputá-los para que as línguas também sejam espaços de luta. Então, apesar de a gente estar lidando com... No meu caso da Raquel, são pessoas que procuram... adultos que procuram aprender aquela língua com um certo objetivo, ou às vezes com mais curiosidade do que um objetivo fixo. E eu acho interessante trazer esse debate que às vezes fica muito limitado para quem é profissional de letras e que não tem espaço na sala de aula, que são debates sobre língua, que vão muito além da língua em si, né? Então, eu acho que a gente poder propiciar isso em sala de aula, pelo menos para adultos, nessa brecha que a gente tem, é muito potente. Então, eu acho que é isso um pouco que eu quis defender. Aqui tem algumas referências que eu usei, e obrigada. É mais ou menos isso. Então, como eu tinha informado antes, eu vou precisar sair mais cedo aqui da roda, mas a Raquel vai dar continuidade, e eu fico aberta também para, se alguém quiser conversar sobre coisas, fazer críticas, e, enfim, qualquer assunto que for, eu gostaria que vocês me procurassem, se for o caso. Mas obrigada. Sempre ótimo te ouvir, Júlia. Foi muito legal. Acho que a nossa apresentação se complementa muito, né? Mas antes dela ir, se alguém quiser comentar alguma coisa, acho que daria para falar, né? Ou já posso começar? Acho que fica a critério de vocês, né? Assim, se alguém tem alguma pergunta específica para a Júlia, pode fazer, ou então a gente faz o nosso tradicional debate ao final da exposição da Raquel. Bom, peço desculpas novamente por não poder ficar até o final, eu queria muito, mas são questões pessoais mesmo, emergenciais, e eu vou precisar ir. Você ia falar alguma coisa, Flávia? Obrigada, gente. Bom, então acho que eu vou começar, né? Fiquei nervosa, mas estou vendo vários rostos conhecidos aqui. Obrigada, inclusive, todo mundo que veio. Vou começar a apresentar aqui. Vou botar o meu slide aqui. Enfim, eu fiz uma breve apresentação aqui, num sentido mais prático, diferente do que a Júlia fez. Acho que vou tentar trazer um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos, de maneira mais prática e sistemática também. Mas antes vou falar um pouco de mim, assim, né? Meu nome é Raquel, eu sou professora de italiano online faz 5 anos, e hoje eu trouxe uma comunicação sobre o meu escopo de trabalho nesses últimos anos, né? Hoje eu faço mestrado na USP, como foi falado já, né? Mas eu não pesquiso língua.
eu pesquiso literatura, né? E o que eu trago aqui são os meus materiais, e quero compartilhar um pouco de como eu tenho feito esses materiais, elaborado esses materiais a partir de uma pesquisa pessoal, assim, que eu fiz ao longo dos anos, inclusive, a partir de outros tipos de estudo, outros espaços, e um deles é com a professora Marina Grilli, que está aqui me ouvindo. Estou muito feliz que você está aqui, porque isso foi também parte fundamental desses materiais que eu vou mostrar um pouco como eu tenho feito falar, né? E essas contribuições, né, sobre material didático, sobre o que eu tenho pensado ao longo desses anos, elas têm como base conceitos de praxis e de decolonialidade, né? Quem faz parte desse grupo, quem também é professor ou professora, já conhece, né, esses dois conceitos, e a gente parte, né, de uma perspectiva mais contemporânea. Acho que isso não vai ser necessariamente novidade para ninguém, mas eu queria trazer esses dois conceitos porque eles são a minha base, né, eles são a minha relação, digamos, principal com o que eu elaboro, com o que eu penso. E aí, para isso, eu quero trazer dois teóricos, que são o Paulo Freire e a Catherine Walsh. Para pensar no conceito de praxis, assim, de maneira bastante superficial, né, eu trouxe uma citação aqui de um artigo que eu li recentemente que relaciona justamente esses dois teóricos, né, Paulo Freire e a Catherine Walsh, né, e colocar o Paulo Freire como um tensionador, um questionador das estruturas de dominação e de opressão, denunciando desde o sul global a invasão cultural, a coisificação, a desumanização, entre outras violências que impedem os homens e as mulheres de serem sujeitos e sujeitas de suas próprias histórias, né? Então, partindo dessa teoria freiriana, que é mais ampla, né, a partir da educação, da pedagogia, do ensino, a praxis, grosso modo aqui, ela é a prática e a teorização da própria prática, né? Pensar essas questões me parece fundamental, né? E, embora o Paulo Freire não tenha falado especificamente sobre o ensino de línguas adicionais, como é o nosso caso, ele parte de outros modos de ensino. E muitas teorias didáticas hoje, como a gente sabe, partem também dessa visão que Paulo Freire tinha de educação para pensar novas maneiras de ensinar línguas adicionais, né, como o pós-método, que eu pretendo abordar mais adiante. Mas antes de falar de pós-método, eu quero falar sobre a decolonialidade e a Catherine Walsh, né, porque pensá-la, né, a partir de uma tentativa de rompimento com o pensamento hegemônico, porque é isso que ela propõe, né, a partir das pesquisas que ela tem na área de pedagogia, ela questiona esse pensamento hegemônico, eurocêntrico, e ela tem uma pedagogia chamada decolonial. Como a Júlia já comentou um pouco mais, teoricamente e tal, eu acho só importante mencioná-la enquanto guia da minha prática de ensino, porque ao lado do Paulo Freire, assim, pensando nas leituras que eu fiz nos últimos anos, ela é uma base no que diz respeito à teoria, para mim, mas não só no ensino de língua, mas acho que toda essa visão de mundo que a gente passa a ter depois que a gente se depara com esse conceito de decolonialidade, quando a gente consegue observar o mundo de outra forma, digamos assim, né? Então, eu acho que pensar a Catherine Walsh, ler e ler relacionando essas duas fontes de conhecimento para mim, assim, é a minha prática e é a minha praxis, né? Então, embora eu cite só esses dois trechinhos sobre esses dois teóricos, né, eu acho que é fundamental conhecê-los, lê-los, né, entendê-los de uma perspectiva mais ampla, e para mim foi fundamental para elaborar boa parte do que eu vou citar de maneira mais prática nessa comunicação. E aí, para relacionar essas duas figuras, né, eu acho que dentro do universo da educação, pensar tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, eu acho que a decolonialidade ela está necessariamente para além disso. E eu acho que pensar esse conceito de decolonialidade é pensar a nossa própria praxis, né, a maneira como a gente atua, refletir sobre a nossa própria atuação, né, e eu acho que
é importante analisar esse aspecto de maneira mais ampla e mais interdisciplinar, né? Antes de entrar no meu objeto enquanto professora de línguas adicionais no Brasil, né, enquanto professora de língua italiana, como língua adicional no âmbito privado para adultos, é uma coisa muito específica, eu acho fundamental a gente olhar esse aspecto amplo, interdisciplinar e múltiplo de todas essas questões teóricas, assim. Porque eu acho que ler sobre isso e pensar sobre isso é também ter uma nova maneira de ver o mundo, né? E lidar com o mundo. E a educação faz parte do mundo, né? E a gente nunca pode esquecer disso. E para aí sim lidar com a educação e com o ensino, né? E aí, partindo para uma parte mais prática, né? Então, beleza, li tudo isso, Paulo Freire, Catherine Walsh, estudei teoria, embora não de maneira tão acadêmica, mas aí eu me pergunto, né, qual que é, e me pergunto, inclusive, sempre, assim, qual que é o papel de um ensino decolonial, engajado, crítico, que parte de uma perspectiva teórica de base freiriana, que dialoga com essas questões ligadas aos estudos sociais e tem essa visão interdisciplinar. Qual que é o papel de tudo isso em um ambiente tão reduzido e heterogêneo como é o meu trabalho como professora de italiano online, né? Eu dou aula só online e pensar isso ainda mais, né? Se na maioria das vezes esse meu trabalho como professora de italiano online se dá na modalidade individual, no 1-a-1, na aula particular, né? E na maioria das vezes, eu estou criando e desenvolvendo programas personalizados de acordo com a demanda do estudante em potencial, né? Pensando que esse estudante em potencial tem uma demanda utilitária num sentido de mercado mesmo, né? Num sentido de utilidade da língua, raramente é uma busca crítica, uma busca por um ensino decolonial, né? E aí eu trago esse questionamento, assim, compartilhando um pouco do questionamento que eu tenho, e eu sei que tem outras pessoas que também são professores de italiano no âmbito privado também, porque eu acho que isso é um pouco provocador para a nossa prática cotidiana, sabe? E eu digo isso porque é até provocador para mim, que me faço esse questionamento constantemente, né? Qual que é o papel de toda essa teoria que eu estudo? Como que eu aplico isso no 1-para-1? De que forma isso pode ser aplicado e até que ponto também, né? E eu acho que pensar essas questões de robustez teórica, né? Fazer leituras, fazer reflexões sobre o que a gente lê de maneira interdisciplinar é essencial, né? E é essencial em todos os âmbitos, né? Na educação pública, na educação básica, na educação privada, na formação universitária. Mas eu acho que isso é especificamente difícil de aplicar nesse contexto como o meu, que é o ensino privado individual, que é o de muitas e muitas pessoas, inclusive que estão aqui também, né, que se formaram em letras, e quando a gente se torna professor de línguas adicionais, professor de italiano, falando especificamente de italiano, mas acho que outras línguas também, isso acontece muito, né, o que a gente faz é a abertura de um CNPJ, começa a oferecer aulas e programas de ensino e aprendizagem personalizados para adultos, que encontram a gente de alguma forma, né? E a gente chega nesse público, que é um público heterogêneo, um público muito diferente um do outro, que busca muitas vezes aprender essa língua com a intenção de viajar, de fazer uma prova de proficiência, de não passar vergonha, né? E essa demanda que as pessoas têm, e que é muito bom que as pessoas tenham ao querer aprender outra língua, tudo isso me parece estar muito influenciado por esse marketing enganoso que a gente tem constantemente aí nas nossas redes sociais, na nossa vida, enfim, até na nossa própria prática, que é um marketing enganoso e agressivo sobre o mito do falante nativo, entre aspas, a vergonha que os brasileiros passam quando falam outra língua, não passe vergonha mais, vem aprender do jeito certo. E essas coisas, assim, que a gente vê a rodo por aí, como que a gente pensa todas essas questões teóricas e como que a gente aplica isso
com um aluno que muitas vezes vem com essa visão para a gente, né? Então, nesse sentido, eu gosto da palavra brecha, fresta, porque a pessoa não dá muito espaço, no geral, assim. E eu acho, né, que essa relação pode ser diferente em outras línguas, que não o italiano, mas no caso da nossa língua, e aí eu falo por mim e pela Júlia, porque esse foi o motivo que fez com que a gente tivesse essa conversa aqui e fizesse isso juntas, né? É muito difícil oferecer esses programas de maneira ampla, de maneira abertamente decolonial, né? Falando aqui da Júlia, porque o Instagram, no qual ela divulga as aulas dela, se chama Italiano Decolonial. O meu não. E isso é também uma escolha, né? E aí pensar isso, né? Por que isso, entre aspas, vende menos ou compartilha menos, né? E eu acho difícil deixar essa robustez teórica que vem do Paulo Freire, que vem das leituras que a Júlia compartilhou na apresentação dela, passa pela Catherine Walsh e outros teóricos e leituras mais interdisciplinares, chegando em estudos sociais, em filosofia, em história, várias outras coisas que a gente vai lendo e consegue aplicar, como que a gente comunica isso e faz disso uma possibilidade dentro da aula de língua. Um pouco esse o questionamento é o que eu gostaria de trazer aqui, porque eu acho que como professores e professoras, a gente é capaz de relacionar tudo isso e expor, de certa forma, esses posicionamentos, essa bagagem, dentro de uma aula de língua adicional. Eu acho que isso é possível, e eu tenho feito isso nos últimos anos, mesmo que em um contexto bastante reduzido, com o ensino de italiano majoritariamente particular, ou em pequenos grupos, meus grupos têm no máximo aí 5 pessoas, e essa tem sido a minha maior parte do trabalho nos últimos 5 anos. E como esse grupo, né, esse grupo que a gente está agora, para ter essa discussão e essa conversa, tem uma proposta de compartilhar materiais didáticos, pelo menos o que eu entendi é um pouco isso, né, discutir como são feitos os materiais, mostrar, né, um pouco o processo de não só de fazê-los, mas de aplicá-los e refletir sobre isso, né, e trazer uma perspectiva também de ensino dentro desse olhar plural, decolonial, crítico e engajado, né, eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho tentado aplicar e conseguido aplicar, né, de uma perspectiva mais prática, mostrando como que eu faço a elaboração das minhas sequências didáticas e tendo em mente de que forma eu acho que isso é decolonial também. E aí, para pensar isso, eu queria trazer a minha professora da licenciatura, porque toda a minha prática de ensino como professora começou aqui, né, na licenciatura que eu fiz na USP, com a professora Fernanda Ortali. Ela é um grande nome da teoria do pós-método aqui no Brasil, né, e eu li muito o que a professora Ortali escreve, compartilha, fiz as aulas da licenciatura com ela, e essa é a minha base fundamental, né. Ela tem um livro recente chamado Introdução ao Pós-Método no Ensino de Línguas. Eu acho esse livro maravilhoso, muito bom. E ele dá um panorama que eu considero bastante importante do que é o ensino de línguas atualmente, e quais são as estratégias dessa teoria em língua portuguesa, da teoria do pós-método, né? Teoria do Kumara, que todo mundo conhece assim, mas é o Kumara Vadivelo, um teórico bastante importante sobre o ensino de línguas atualmente, né? Acho que é algo muito importante para a nossa prática, né? E eu acho que esse conhecimento ele é muito precioso, não só para a gente criar atividades didáticas para os nossos alunos, mas para entender a nós mesmos enquanto professores e pesquisadores. Eu acho que conhecer a história dos métodos, pensar os métodos, pensar como que a gente vai para a sala de aula, o que a gente leva para a sala de aula, para, enfim, chegar no pós-método do Kumara, eu acho fundamental. E eu cito aqui a professora Fernanda, que eu acho que ela dá uma amarrada em tudo isso que eu estou querendo dizer, né? O reconhecimento da inexistência de um método ideal, desvinculado das peculiaridades de cada contexto de ensino,
representou também o fim da ilusão de que o sucesso da sala de aula poderia ser atribuído ao material didático. O caráter prescritivo em relação ao que seria correto e errado na prática do professor passou a ser substituído por uma suspensão de juízos, em prol da atenção às especificidades de cada contexto de ensino. Entra em cena, então, o protagonismo do professor, não mais o professor reprodutor de modelos de práticas bem-sucedidas, ditadas por especialistas, mas o professor pesquisador, que reflete sobre a própria prática, produtor de teorias, que estabelece relação dialógica entre teoria e prática. Me parece evidente, né, que isso tem uma base freiriana muito forte, né, e é importante a gente se colocar também nesse lugar de que a gente vai aplicar, teorizar e aplicar. E esse é um pouco o meu modelo de ensino, assim, é o que eu tento fazer cotidianamente. E para além da professora Fernanda, eu queria trazer o Kumara, a carinha dele aí, porque ele é fundamental também, né, ler o Kumara, pensar a pedagogia pós-método, e o motivo pelo qual ele chama isso de pedagogia e não um método novo ou algo assim, né, eu acho que isso abre muitas portas. Acho que esse tipo de formação abre muitas portas diante de nós e da nossa própria prática, né? E o que faz do pós-método um não método é justamente essa nova maneira de afrontar essa vida cotidiana como professores de línguas adicionais. Isso também tem uma base freiriana, muito clara, né? E isso é pedagogia pós-método, porque a gente pode pensar de diversas formas, né? E o que ele diz é muito importante, muito interessante. Para quem lê em língua inglesa, eu recomendo fortemente a leitura da produção intelectual do Kumara, muito teoricamente muito robusta também. Mas eu cito um trecho dele aqui, que está no livro da professora Fernanda, que é em um sentido amplo, que não inclui apenas questões ligadas às estratégias de sala de aula, aos materiais didáticos, aos objetivos curriculares e à avaliação, mas também uma ampla categoria de experiências históricas, políticas e socioculturais que influenciam direta ou indiretamente o ensino de línguas. E eu acho que tudo que ele fala mostra que a língua não é só aquilo que está na sala de aula, é todo o resto. E é importante a gente considerar todo o resto, de maneira ampla, de maneira interdisciplinar, e isso é muito importante, muito legal, quando a gente vê, assim, do ponto de vista teórico, né? Mas, e aí eu vou trazer uma ideia um pouco mais, que é muito mais uma provocação, eu acho, né? Porque desenvolver um programa assim, nesses moldes, com essa base teórica, né? Idealmente, é ótimo. Respeitar a praxis do professor, o contexto autônomo dos alunos, levar em consideração a subjetividade de todos nós, né, é muito ideal. Mas a gente sabe que isso dá muito mais trabalho do que as pessoas que não são da área da educação conseguem imaginar, né. E, de qualquer forma, eu tentei trazer aqui, de uma perspectiva mais ou menos linear, o que eu ofereço aos meus alunos, como professora, né. Quais são as bases que eu tenho, né? E algo que eu tento sempre ter em mente é colocar um tema culturalmente instigante que questione as bases com as quais os alunos já chegam para iniciar um curso de italiano. Como a Júlia comentou na comunicação dela, a gente trabalha com adultos. E adultos já chegam com muitas coisas, né? Muitos conhecimentos prévios na língua e em todo o resto, né? E a partir de agora, eu vou fazer uma breve exposição de como foram construídos alguns dos meus materiais pessoais ao longo dos anos, de acordo com cada nível. E aí eu falo nível, porque eu tenho como base o quadro comum europeu. Não porque eu gosto do quadro comum europeu. Acho que é importante dizer isso, né? Eu acho que é importante a gente pensar por que o quadro comum europeu é a nossa base, mas ele é a base. Eu não estou ideologicamente alinhada com isso. Mas eu entendo que os alunos buscam a mim, e a maioria das pessoas que ensinam italiano no âmbito privado, para aprender língua italiana de maneira utilitária, prática, para ter um certificado, ou para ter um nível de proficiência, ou para usar a língua, entre aspas, muitas aspas aqui, de alguma forma, né?
Então, eu parto dessas competências e habilidades que o quadro comum europeu diz, em determinado nível, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2 e tudo mais, e eu adiciono elementos aqui que eu vou chamar de questionamentos, elementos culturais e questionamentos decoloniais. Só para vocês entenderem, as tabelas, elas estão bem menores do que é a tabela do quadro comum europeu, mas, enfim, acho que todo mundo que lida com língua conhece, né, o querido. Então é só olhar depois. Porque aqui eu quis trazer exemplos mesmo do que eu tenho feito, né. Esse é o meu nível A1, a cara dele é um pouco essa aqui, né. E aí no nível A1, em que a gente ensina o básico, né, o primeiro nível, a gente ensina fonética, alfabeto, verbo no presente, rotina, gênero, número no italiano. A gente ensina as estruturas para dizer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, um curso elementar, né? Do ponto de vista cultural, eu trabalho inicialmente com a vida e a trajetória da cientista importantíssima, a Rita Levi-Montalcini, para pensar junto dos alunos a questão de gênero na língua italiana, ainda que de maneira muito elementar, né? Por ser o início do curso, a pessoa está ali aprendendo, dando os primeiros passos, né? Mas, no final, que a pessoa já fez uma série de sequências didáticas, de exposição à língua, tudo mais, eu trabalho com literatura italiana, com a intenção de apresentar o autor, que é o Ítalo Calvino, né, enquanto possibilidade de ampliação do repertório do estudante, pensando na cultura italiana, porque o Ítalo Calvino ele é muito conhecido na área da literatura italiana, na área da italianística num geral, mas para o grande público que procura aulas de italiano, ninguém nunca ouviu falar, né? Ninguém o conhece muito, né? Mas eu acho que ele traz elementos que são muito além do que um aluno espera de um curso de italiano, né? Eu uso a obra Marcovaldo, ou As Estações na Cidade, que é meu livro preferido, como a finalização dessa discussão de básico 1, né? E eu acho que isso traz um olhar bastante decolonial e questionador para o aluno. E nos últimos anos, essa sequência funcionou assim muito bem, todas as vezes, né? O livro do Calvino, ele conta a história de um homem, que é o Marcovaldo, né? Protagonista das histórias, e pode ser considerado um romance ou um livro de contos, depende um pouco aí da visão, né? Mas tem um tom de fábula. E esse personagem, ele parece um pouco um personagem de fábula, né? Ele parece uma criança nas ações e nas visões de mundo que ele tem. Mas, na verdade, ele é um trabalhador comum. Ele é um almoxarife, pobre, ele é pai de várias crianças, ele lida cotidianamente com a fome, na grande cidade fictícia, ali na qual a história se passa, uma cidade que se industrializa ali no início do século XX. E qual que é o sentido, aí pensando, né, num questionamento, né, qual que é o sentido, pensando como professora, de uma sequência como essa, num básico 1, em que o aluno está aprendendo ali mi piace, o aluno está aprendendo a falar sobre a própria rotina. Eu acho que depois de ver as estruturas de verbo no presente do indicativo, regulares, irregulares, reflexivos, fazer práticas de compreensão e produção oral sobre a própria rotina, eu trazer a rotina de um trabalhador que parte da literatura, né, mas questiona também o aluno sobre a relação que ele tem com o próprio trabalho, com a própria rotina, como que ele vê o mundo, e como que ele lê os textos que ele lê. Eu faço uma adaptação, né, desse texto literário para nivelar o texto, né, eu deixo os verbos no presente, mas o vocabulário eu consigo trabalhar ele totalmente original, idêntico ao livro do Calvino, porque é um livro, tem um tom de fábula, então ele não é tão difícil assim do ponto de vista do vocabulário, né, e eu acredito que isso traz uma fruição estética do texto literário, já no básico 1, que é muito positiva para o estudante, assim, mesmo quem não tem o hábito de ler, sai muito impactado por essa sequência, e, enfim, é um material que eu fiz ao longo dos anos, né, com meu repertório, meus estudos e tal, e tem uma modalidade dele, híbrida, eu fiz o curso meio ao vivo, meio gravado,
E ele é um curso assim, que eu tenho muito orgulho. Essas ilustrações que estão aqui na tela são do curso que eu fiz, né, de base comum, que se chama Autonomia em italiano. Autonomia porque é uma das estratégias propostas pelo Kumar ali no pós-método. Hoje ele é um material mais maduro, né, um material com o qual eu já trabalhei muitos anos, né, mas acho que esse aqui é o meu xodó, é o maior orgulho que eu tenho como professora, é esse aqui. Mas, passando para o Básico 2, mostrar a minha sequência de Básico 2, em que tradicionalmente a gente ensina basicamente as estruturas de passado, né, além do que está aqui no slide, no quadro comum europeu lá que vocês vão se lembrar, eu foco muito nas estruturas de passado. Acho que é uma etapa difícil para brasileiros que aprendem italiano, né? Mas, do ponto de vista cultural, eu trabalho também com a literatura, enfim, tem muita literatura no meu curso no geral. E eu acho que aqui já tem algo mais abertamente decolonial, digamos assim. E o pessoal está falando no chat aqui. E aí, pensando que eu também trabalho com a Ijaba, que a Júlia também mencionou na comunicação dela, eu pergunto no início do curso. Eu parto sempre do questionamento para o próprio aluno, né? O que é ser italiano? Qual é a identidade de um italiano? A gente sabe, a gente professora de italiano, a gente sabe que a maioria das pessoas que procura aprender italiano, principalmente aqui no Sudeste, em São Paulo, que é de onde eu sou, por uma questão identitária, por uma questão de herança, né? Gente que tem uma herança cultural ali com a Itália, é algo bastante difundido, até incentivado culturalmente por outros professores e tudo mais. Então, essas pessoas, né? E aí estou falando de quase todos os alunos que eu tive ao longo desses anos, assim, sei lá, uns 200, quase todos tinham e têm, né, bisavós, tataravós, ou até antepassados mais distantes que são italianos. E aí o que eu começo a fazer, e já no Básico 2 eu trago esse questionamento, né, o que faz de você um italiano? Essa é a aula 1 do Básico 2. Por que você é italiano? A pessoa já tem um repertório ali para se descrever, para falar o que ela tem, para falar quem ela conhece e tudo mais. E aí, o que teve de herança cultural na sua vida? Por que isso te caracteriza como um italiano? E a partir disso, né, para ensinar as estruturas de passado, eu instigo culturalmente os alunos a partir da figura da Ijaba Shego, que é uma escritora ítalo-somali, que trata de questões de identidade na literatura dela, nas comunicações que ela faz, né, porque ela é uma pessoa muito ativa também nas redes sociais e tal, tá sempre em alta lá na Itália, e a partir do que ela diz e do que ela escreve, eu trago uma perspectiva transcultural, que ela propõe, né, como transcultural, tanto nas comunicações quanto nos contos, que são o Linguiças e o Dismátria, que eu também adapto, bem menos do que o anterior, no nível anterior, e a gente consegue trabalhar, né, esses dois contos que são tirados dessa coletânea aqui, com a qual eu trabalho já também há alguns anos, com outras escritoras também, que são italianas, mas também não são tão consideradas italianas assim. E no final do curso, já com as leituras integrais dos dois contos, né, e aí pensando que isso é um módulo, a gente está entre 20 e 40 horas ali de estudo, o aluno já é capaz, né, de fazer tudo o que o quadro comum europeu de referência lá põe dentro do nível A2, e até muito mais, eu diria, porque ler um conto, acho que não está no script ali, mas eu acho que os alunos, eles vão além disso, porque além de pensar sobre o que eles estudaram e linguisticamente sobre o que eles aprenderam ali, né, eles são capazes de questionar a própria italianidade, a italianidade em si, porque eles pensam essa Itália branca, do colono, né, de maneira mais crítica, porque é uma imagem que é muito difundida aqui pra gente, né, mais conhecida a partir do estereótipo, e eles levam consigo, assim, essa leitura desses textos que são muito potentes, muito simbólicos, né, para exemplificar, para quem não conhece, enfim, o Dismátria, ele tem um tema central, que são as malas, né? A protagonista, a narradora e tal, ela é de uma família
também, que imigrou para a Itália, né? E eles não têm armário, eles só vivem com malas. Eles não se fixaram lá. E esse é o grande incômodo, o incômodo da narradora, né? O fato dela não poder ter um armário, o fato dela ter sempre que viver com mala, porque ela está numa família que vive na Itália há mais de 20 anos, os irmãos mais novos nasceram na Itália, mas ela sempre vive com malas, porque a família acredita nesse retorno que eles vão ter para a Somália um dia. Então, nesse contexto, o aluno, ele sai com todas essas questões e conhecendo também a relação da Itália com a Somália, que foi uma relação colonial, foi uma relação muito violenta, e que não é nem um pouco conhecida também, né, no senso comum. A maioria dos estudantes que fizeram essa sequência, fizeram esse módulo comigo, chegaram a dizer que a Itália nunca colonizou nenhum lugar, e é por isso que não se falava italiano em nenhum outro lugar. Então, enfim, a gente vai mostrando, abrindo essas portas, né, a partir da sequência. E aí, indo para o pré-intermediário, eu chamo esse aqui de pré-intermediário porque eu tento, nele, preencher as lacunas do A1 e do A2 que ficaram para trás, né? Então, ele é meio que um pré-intermediário, justamente porque ele preenche as lacunas que ficaram faltando. Normalmente ficam, né? Muito raro um aluno fazer os dois anteriores e não conseguir, e não ficar faltando nada, principalmente com relação a coisas que são mais difíceis, pensando nas estruturas de comunicação, são mais difíceis para a gente que é brasileiro, porque coisas que a gente não usa, né? Como pronomes átonos, pronomes tônicos, preposições, que são bastante difíceis, as particelle, que é um desafio bastante grande no italiano. E aqui eu trabalho bem profundamente os adjetivos, então trabalho com leituras mais complexas, compreensão oral também de maneira mais complexa, mais aprofundada, diria, não só complexa, né? E do ponto de vista cultural, eu trabalho a geografia italiana. Isso em si já é muito diferente dos manuais canônicos. E eu digo isso porque, enfim, na licenciatura, além das matérias com a professora Fernanda, a gente faz a matéria de metodologia, e parte dos meus estágios era analisar manual didático de italiano. Então, quase nenhum manual, é muito chato, mas, enfim, a gente fez, né? E nenhum manual de nenhuma editora deixa a geografia para depois, assim. Sempre está no primeiro módulo e se parte da geografia. O início é a geografia. O mapa da Itália, as regiões da Itália, as cidades mais famosas da Itália e tudo mais. Todo manual didático tem uma parte como essa. No primeiro nível, certeza. E eu não faço isso, é uma escolha. E isso em si, eu acho que já é um tanto quanto questionador, crítico e decolonial também. Porque eu não coloco esse espaço nas aulas iniciais, porque muitas vezes é um espaço que, primeiro, o aluno não conhece. E quando ele conhece, ele tem uma visão muito turística e muito estereotipada. Então, a minha intenção com essa sequência, tendo ele já o nível pré-intermediário, é questionar isso, questionar esses conhecimentos prévios com os quais ele já chega a partir da geografia, que é um tema que eu gosto muito, assim, nesse aspecto, né? Então, eu parto do mapa da Itália, das regiões da Itália, para entender o que o aluno vai trazer naquele contexto, né? Então, como que ele enxerga a Itália, se ele consegue perceber as diferenças ali de região para região, se ele sabe o que é uma região, o que é uma cidade, muitas vezes não sabe, né? E pensar também as diferenças que cada espaço possui. E pensando diferenças aqui, eu me refiro a diferenças culturais, diferenças linguísticas também, né? Como a Júlia comentou na apresentação dela, na Itália a gente sabe que isso é bastante importante, né? Questão linguística, questão do dialeto, questão do sotaque e tudo mais. E para isso eu trago elementos culturais, como elementos culturais, assim, mais contemporâneos, né? Que são o canal no YouTube Casa Surate e o filme clássico aí da cultura italiana contemporânea que se chama Benvenuti al Sud. É um filme meio sessão da tarde, assim. E aí eu trabalho esses dois temas, né, iniciais, assim, uma música também que é um reggaeton italiano chamado Il Terrone va di moda. Essa é uma aula muito icônica, os alunos gostam muito, assim, porque são conteúdos engraçados. E aí, conteúdos engraçados, cômicos, mas são meio, um humor meio estereotipado, meio preconceituoso, assim. E aí,
é interessante, porque eles conseguem entender as piadas, e isso é muito bom, porque acho que isso engaja o aluno, né, quando ele consegue consumir um humor já na língua que ele está aprendendo, acho que é muito bom, né. E a partir disso, a partir dessa visão engraçada que se tem de determinados lugares, por que esse daqui é engraçado e esse daqui é menos engraçado? Por que tiram sarro da pessoa que vem desse lugar e desse outro não? A partir desses questionamentos, aplicando todas essas estruturas de comunicação aí que eu comentei antes, eu levo os alunos até uma figura que também é bastante canônica, né, na italianística no geral, na cultura italiana, que é o Carlo Levi. É um médico, um artista, um escritor do século XX, que ele foi enviado durante o ventênio fascista, né, durante a época ali do fascismo, para a atual região da Basilicata. Era uma espécie de exílio dentro da Itália, ele foi enviado para a Basilicata, que é uma região também completamente esquecida. Acho que nenhum manual didático fala sobre a Basilicata antes do avançado, assim, é uma região meio esquecida. E isso é intencional, porque na época do fascismo era um lugar considerado apolítico. E aí ele, enquanto militante, enquanto alguém que era antifascista, ele foi enviado para essa região apolítica. E lá, além de pintor, né, ele escreveu um romance que se chama Cristo Parou em Éboli. E é uma literatura de testemunho que serviu para demonstrar o que tinha ali naquela região esquecida, nessa época histórica ali, né? E o que tinha? Adivinha? Pessoas pobres, uma epidemia de malária e um Estado completamente ausente, né? A ideia, nesse final de módulo, né, é ler trechos desse romance, e aí, sem adaptação praticamente, e aí eu parto do começo do livro e chego no final do livro. Então, são dois trechos, assim, que os alunos leem, e, a partir disso, eu questiono os alunos com relação a esse homem do norte. O plot é exatamente o mesmo do filme de comédia. É um cara que sai do norte, vai morar no sul, e ele vê as pessoas que estão lá e se relaciona com essas pessoas, e se relaciona num sentido pessoal mesmo, né? E muda. Então, é um pouco... O plot é o mesmo, só que um é mais engraçado, o outro é mais dramático e histórico também. E aí eu pergunto, né? O que tem na Itália mesmo? Como são as pessoas da Itália? E como elas mudam de região para região, né? Qual que é a Itália que a gente conhece dos cartões postais, das viagens turísticas, dos museus e tudo mais? Claro que eles saem com essas competências e habilidades aqui, eles já saem com um B1, para entrar no B1, né? E acho que eles têm, né, tudo isso que o quadro comum europeu direciona ali para ter nessa fase, mas eu acho que esse módulo, né, dessa sequência, o aluno sai com muito mais perguntas do que respostas, né, sobre a Itália que ele conhece e sobre a Itália que ele quer conhecer a partir dali, né, que a Basilicata é muito linda, eu ainda não conheço pessoalmente, mas espero um dia conhecê-la. E aí, a última sequência que eu vou mostrar, já falei demais aqui, né, mas, enfim, eu finalizo com o meu material, que também é um grande xodó, que é o intermediário, é o B1. É um material que corresponde ali a um início do B1, e dependendo do aluno, o B1 inteiro, depende um pouco do ritmo, né, mas eu trabalho linguisticamente com o período composto, com estruturas mais complexas ali, das estruturas de comunicação, e culturalmente eu trago o que os brasileiros costumam gostar bastante, que é a máfia, né? Partindo do cinema italiano, do cinema americano também, tem bastante peso na difusão desse estereótipo, né? E a minha intenção é questionar o que representa esse estereótipo, o que é a máfia. E aí o aluno traz o conhecimento dele, né? Normalmente eu parto do conhecimento dele, sempre... Isso, tudo que eu estou dizendo aqui, sempre está ali pensando e estruturado para levar em conta as micro e as macro estratégias do pós-método, né? Pensando na teoria. E aí eu chego no material cultural que eu gosto muito, foi, assim, mudou a minha relação com o italiano, tanto o filme com o qual eu trabalho, quanto o livro com o qual eu também trabalho, que é a história do Giuseppe Impastato, do Peppino Impastato. Ele era um militante antimáfia, né, que nos anos 70 ele foi brutalmente assassinado pela Cosa Nostra, que é a máfia, que originou ali no cinema americano o Corleone e tudo mais.
E a partir de elementos culturais que tratam sobre esse tema, sobre a vida e a militância e o assassinato do Pepino Impastato, e aí eu trabalho com música, com um filme dos anos 2000, com um conto jornalístico do Cláudio Fava, que também estava muito envolvido ali nessa relação da máfia com a contemporaneidade. Os alunos pensam sobre a máfia como crime organizado ainda ativo, como algo que tem ainda um impacto muito presente nas periferias da Itália. É muito diferente das periferias daqui, claro que é, né? Mas, normalmente, os próprios alunos, eles passam a ver a máfia de outra forma, né? A partir dessa sequência didática. Eles acham a máfia algo mais parecido com a milícia, algo mais parecido com o cartel, com as grandes organizações criminosas e tal, que estão mais perto da gente. Enfim. E relaciono também a partir de leituras que eu fiz também, né? De um jurista brasileiro que fez um livro muito interessante que chama Máfia, Poder e Antimáfia, publicado pela Unesp, professor Walter Faganiello Maierovitch. Ele relaciona a máfia italiana com o Brasil, né? Porque muitos mafiosos fugiram para cá e tudo mais. E essas leituras que relacionam todo o conhecimento prévio que os alunos têm sobre máfia e levam eles a esses espaços, acho que é muito precioso, assim. E aqui as discussões já conseguem ser mais robustas, porque de fato é um B1 se consolidando ali a partir dos materiais, né? Enfim. E aí, eu gosto de, só para amarrar, né, esses elementos, esses exemplos, esses programas pedagógicos, assim, são as minhas sequências didáticas de base. Nada disso se dá da mesma forma todas as vezes. É importante dizer isso, né? Todas as vezes que elas são aplicadas, são de maneiras diferentes, são de maneiras menos linear do que parece. Porque tudo isso foi pensado pela minha vivência, né, pela minha relação direta com o italiano, mas também com a vivência dos alunos, dos contextos que cada situação de aprendizagem comportou e comporta até hoje, né? As atividades, as leituras, as discussões, né? Eu guio de acordo ali com cada nível do quadro comum europeu, mas a gente sabe que essa linha guia, que é um ideal, que muitas vezes a gente não consegue seguir, né? A gente precisa abrir caminhos menos lineares, caminhos menos previstos, né? E eu acho que isso é o que torna o pós-método e a aplicação do pós-método no nosso trabalho, no nosso cotidiano, algo muito rico, muito plural, dentro dessa situação de aprendizagem, e eu acredito de verdade que isso é de base decolonial. Porque, e aí para voltar a esse tema, né, do decolonial, em nenhum desses momentos eu citei a palavra decolonial. Eu não faço com que o aluno pense diretamente teoria decolonial. Eu não uso essa palavra, eu não uso esse jargão, embora eu o leia e o pesquise bastante. Porque eu acredito que a decolonialidade, pelo menos o que eu acredito como decolonialidade na minha prática, ela se dá de maneira mais indireta, nas reflexões propostas de maneira indireta, né? E aí eu gosto dessa metáfora, né, de entrar pelas frestas, de atuar pelas brechas ali no espaço que é pequeno e a gente tenta entrar, né? E aí eu penso que isso é ensinar sobre língua e cultura a partir da língua e da cultura. Entrar pelas brechas nesses temas, nessas preocupações que a gente tem, nessas leituras que a gente faz de maneira interdisciplinar, e aqui para usar a metáfora da professora Marina Grilli, eu acho que isso vai além da língua. Né? Acho que esses materiais todos que eu trouxe aqui, mostrei e tal, são referências que eu tenho a partir da minha trajetória como estudante de italiano. Eu aprendi italiano depois de adulta também, né? E tudo isso, todos esses materiais, essas referências, esses elementos culturais, eles são uma aplicação do pós-método pessoal minha. Foi o que eu fiz a partir do que eu conhecia. E eu acho que é muito potente a gente, no âmbito privado, usar essas relações que a gente tem com a língua e, a partir disso, né, suscitar discussões decoloniais. E também, né, importante dizer, políticas e ideológicas. E eu não escondo isso. Acho que todas as minhas sequências didáticas demonstram muito a decolonialidade com a qual eu trabalho, o posicionamento político que eu tenho e as questões ideológicas que eu levo, né?
para a sala de aula. Mas eu não acho que o que faz diferença, de verdade, são os materiais, necessariamente. Eu usar o Marcovaldo, por exemplo, que é o meu livro preferido, que eu já comentei, para falar sobre questões de exploração no mundo do trabalho, para fazer questionamentos com relação ao capitalismo, por exemplo, no Básico 1, ou usar os contos da Idiaba, que tratam sobre identidade, tratam sobre questões raciais na Itália contemporânea, tratam sobre cidadania. Eu acho que não é o material em si que faz a diferença, né? É o fato da pergunta que é feita dentro da aula. É o questionamento que chega para o aluno, ou para a aluna, né, a partir da vivência que eles mesmos trazem para a sala de aula, né? Perguntar no início, pensa bem, perguntar no início da aula, né, o que é ser italiano para você? E depois que a resposta dele, né, ou dela, tiver sido ter uma avó italiana ou antepassado italiano, e junto dele, ao lado dele, né, descobrir as estruturas do passado, ler as estruturas de passado, de comunicação do italiano, ler uma narradora que questiona a própria identidade como italiana, porque ela não tem esses antepassados, eu acho que isso já é decolonial, isso é muito potente, né? E isso se dá ali em todas as sequências que eu apresentei aqui, né? E eu acho que esse espaço, ele é além da língua, porque o aluno leva isso para além da língua. Talvez ele não pense nisso em italiano depois, mas talvez ele pense nisso depois, assim, né? E tudo isso para dizer que a pessoa pode levar isso, e leva isso, para si em outros contextos, né? Culturalmente, esses materiais com os quais eu trabalho, referências e tal, enfim, são as minhas referências e tal. Mas eu acho que o que eu quero trazer aqui, para quem também trabalha com o ensino de línguas adicionais no âmbito privado como eu, é tentar possibilidades de aplicação do pós-método de maneira cotidiana e de maneira pessoal também, né? Com outros livros, outras ideias, outros questionamentos, outras referências e, principalmente, perguntas para os alunos, porque eu acho que usar e falar de um ensino decolonial é, cotidianamente, perguntar e não responder. É trabalhar a prática didática com pergunta e não com respostas. E é um pouco isso. E aí eu trouxe referências teóricas e culturais. E é isso. Muito obrigada, Raquel. Obrigada. Deixa aqui todas as palminhas subirem. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Como já é de praxe, né, aqui na nossa roda de conversa, eu queria abrir agora, nesse momento, para comentários, para perguntas, né, para uma troca mesmo com a Raquel. Infelizmente, a Júlia teve um problema pessoal, teve que se ausentar, mas eu acho que as duas apresentações estão bem abraçadinhas, né? Então, acho que a gente vai, de toda forma, conseguir fazer uma boa conversa aqui agora. Então, eu convido vocês a quem tiver alguma questão, alguma pergunta, pode falar, Flávia. Oi, Raquel, de novo. Queria parabenizar a apresentação, tanto a sua quanto a da Júlia, que já foi, né? Como ela disse, acho que estava bem complementar, vocês estavam dialogando aí, ela ficou com uma parte mais teórica, e você trouxe um pouquinho de teoria e também falou bastante da sua prática. E queria parabenizar de novo, porque você tem um quadro só para chamar de seu, né? Porque a gente de francês conhece bastante, né, o quadro europeu, e você veio mostrando do seu quadro, essa tabelinha lá com a parte comunicativa, os elementos culturais e os questionamentos decoloniais. Achei isso muito bacana. E essa é inspiração, assim, não só para quem dá aula particular, para pensar nessa estrutura, mas para a gente também na escola, né? Porque na escola a gente é engolido muitas vezes, né, pela gramática e o léxico, não sei o quê, e as outras coisas importantes vão ficando de lado, e você ainda traz literatura no meio disso tudo, que também, para a gente na escola, é difícil também de incluir, é o tempo, a correria, é o bimestre, o trimestre que vai acabar, enfim. Eu ia fazer uma pergunta que você acabou respondendo, né? Eu queria saber se você apresenta essa proposta pedagógica aos estudantes,
que te procuram, porque diferente da Júlia, não está escrito lá no seu site, no seu perfil do Instagram, que é decolonial, mas você já disse que você vai trazendo isso ali nas entrelinhas, né, aos poucos. Mas, assim, a minha pergunta, então, vai ser assim, como é que você avalia os impactos dessa proposta? Os estudantes comentam, ou você percebe? Como é que fica essa avaliação dessa sua intenção de trazer esses novos olhares, né? Uhum. Obrigada pela pergunta. Comentar primeiro que você comenta sobre a escola, né? Eu acho que quem trabalha com escola mesmo, escola básica, escola regular e tal, tem um pouco mais de dificuldade de fazer um programa como esse que eu apresentei, justamente por ter um currículo ali para cumprir, né? A gente, no particular, o aluno fala, quero aprender em 2 anos, ou quero aprender em 6 meses, enfim. E aí a gente lida ali com uma questão de tempo e faz meio que a nosso modo, né? Às vezes funciona, às vezes funciona menos. E aí, para responder a sua pergunta, eu trabalho de maneira mais velada todas essas questões políticas, ideológicas, decoloniais, teóricas, enfim, mas eu mostro para o aluno um programa de ensino. Eu, basicamente, quando o aluno contrata o meu serviço, eu faço basicamente um índice de um livro didático, assim, o que o aluno vai ver na aula X, Y, Z, e o que é aula, o que é tarefa, o que é leitura para aula, o que é leitura adicional. Faço como se fosse um programa mesmo, e como que eles recebem essas questões, eu acho que é a grande virada, assim, porque o público é muito diferenciado. Tipo, eu tenho pessoas que são estudantes universitários, tenho pessoas que são advogados, enfim, trabalham no ramo dos negócios, tem gente que trabalha no ramo das finanças, e aprendem italiano com sequências, não necessariamente essas, mas muito parecidas com essas, e aí eu trouxe até o B1, mas eu tenho até o C2 agora, algo construído dessa maneira, né, e as pessoas costumam gostar muito de ser questionadas, inclusive, né, de pensar, nossa, eu queria ir para a Itália, mas talvez não seja bem essa cidade que eu quero conhecer, assim, e o fato de conseguir ter acesso a outros elementos culturais é muito instigante, e eu avalio isso de maneira muito positiva. Eu acho que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com finanças, que é ali, quadradinha, que é aprender ali daquele jeito específico e tradicional. Quando essa pessoa, né, e aí estou pensando no aluno específico, fez o curso comigo, ele percebeu que o processo de aprender outra língua é muito melhor quando você vê a língua para além do que é a estrutura de comunicação, né? E isso foi o que ele me disse depois de terminar o Básico 2 comigo. Então, eu acho que isso traz um público diferenciado e eu avalio isso de maneira positiva. E eu não uso a palavra decolonial, mas por uma questão de mercado mesmo, sendo bem sincera. Porque ideologicamente ali dá para saber muito bem o que qual é o meu posicionamento e quais são as minhas bases. Seleciona, né, o público. Se você colocar, você já dá uma selecionada, né? Sim. Obrigada. Eu respondi? Respondi, né? Sim. Tem a Marina agora. Parabéns, Raquel, que legal poder assistir isso, os desdobramentos dos seus pensamentos. Complementou perfeitamente a primeira fala também, né? E agora você até aí no final já estava comentando algo que se segue o que eu queria comentar. Até anotei aqui. Você não fala sobre decolonialidade, eu achei legal isso. Você não coloca esse nome para não restringir demais o público, né? São coisas que a gente precisa fazer. Mas no primeiro slide, lá nos seus primeiros slides, você colocou que uma citação de outra pessoa dizendo que o Paulo Freire, no fundo, foi um pesquisador decolonial. E aí eu anotei aqui exatamente isso. Ele nunca pelo menos até onde eu li, ele nunca se declarou especificamente ele mesmo como um pensador decolonial. Mas, assim, não precisa, né? Vale mais a prática do que um rótulo. Claro que essas nomenclaturas têm a sua importância para a gente se posicionar, mas não precisa, né? Não precisa. A gente precisa agir de acordo, sabe? Até uma questão que aparece muito, né? Eu recebo muito assim, mas como que eu vou ensinar de forma decolonial, de forma crítica? Mas os alunos não querem ficar pensando nos problemas da sociedade. Não fala, mas assim, eles querem sim, porque é o que todos nós queremos, que a língua faça parte
do dia a dia. Então, é você saber comunicar de uma forma que não vai assustar. É isso, olha, Paulo Freire já fazia. A gente pode fazer também, que melhor exemplo não existe, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a maneira como a gente não só lê a teoria, né, mas internaliza e aplica no nosso contexto, assim. Né? Não tem uma caixinha de essa é uma aula decolonial, essa é uma aula que não é decolonial. Esse é um material que é um material pensado para ser decolonial, ou outro que não é. Não estou dizendo que o material não faz diferença, acho que ele faz, sim. Mas é muito mais o jeito como a gente lida com aquela situação de aprendizagem, né? E eu acho que o fato de trabalhar com adultos que dão esse espaço, que fazem essa tentativa de aprender uma nova língua de maneira lúdica, porque essa é a grande sacada, né? As pessoas procuram, mas eu não quero uma aula chata, mas eu não quero uma aula que é só gramática. E aí a gente vai jogando com isso, assim, com os alunos. E eu acho que funciona, assim, eu acho que isso é também se apropriar da teoria de Paulo Freire, da decolonialidade, das leituras sobre metodologia, se apropriar disso e aplicar na nossa realidade com as nossas referências, né? É o que eu tenho tentado fazer enfim, quando eu estava montando o meu curso de Básico 1, né, estruturando bem ele, assim, como professora particular, eu estava fazendo a formação da Marina Grilli, e eu já trabalho com isso há muito tempo, então funcionou. Dá para dizer que funcionou. E é isso. Podem perguntar mais coisas, gente. Sei que tem muita gente que também trabalha com italiano. Se quiserem perguntar, podem perguntar. Eu ia só comentar que nas escolas, se a gente fizer isso de forma clara, vão falar que a gente está doutrinando, né? Se a gente falar de decolonialidade, se a gente trouxer outros questionamentos, aí a gente é doutrinador. É verdade. Mais perguntas, gente? Alguém quer complementar? Comentários, talvez. Aí posso complementar, então, isso que a Flávia acabou de dizer sobre doutrinação? É bem assim, né? A gente normalizou coisas que não deveriam ter sido normalizadas e parece que é, assim, uma coisa completamente revolucionária falar da vida real na aula. Gente, como é possível? A gente acha normal ficar falando de lugares que a gente nunca visitou e de umas curiosidades completamente inúteis, tipo a altura da torre de Pisa, ou sei lá, sabe? Que não tem uma relevância real. Ficar corrigindo pronúncia, repetindo palavras soltas. Isso é o normal. E a gente falar de notícia que está acontecendo, ouvir música que vai ter inconsistências gramaticais, que vai ter palavrão, que vai ter gíria. Aí não, né? Aí já é demais. Para que serve a língua, afinal? Uhum. E eu gosto muito, pensando nesse aspecto, né? Eu gosto muito de trabalhar com a estratégia da autonomia desde o início, porque tem muita coisa que os alunos gostam que eu não gosto. Vou dar um exemplo. Tem um aluno meu que recentemente virou católico, muito católico. E aí ele ouve as notícias do Vaticano todos os dias e comenta e ficou super engajado ali no vocabulário católico, várias coisas que eu não seria capaz de ensinar para ele. De nenhuma maneira. Mas o fato de ele ter aprendido italiano a partir dessa perspectiva, lidando com a autonomia, lidando com esse gerenciamento da própria dificuldade, faz com que ele consuma o conteúdo que ele quer consumir, que ele faça ali o estudo que ele quer fazer nessa língua-alvo dele, e isso é muito legal, assim, acho que é uma possibilidade que a gente abre para a pessoa e até para a gente também, né, como pensador, pesquisador, enfim. Acho que é muito precioso tudo isso, assim, todos esses ensinamentos. E eu estava vendo aqui no chat, teve uma moça que comentou sobre a translinguagem e o processo de fluidez da linguagem na comunicação. Muito interessante também, é verdade.
Pode falar, Luana. Queria primeiro agradecer a Raquel, a gente já conversou um pouquinho sobre ensino de italiano, eu também sou professora de italiano, também fui aluna da Marina, no Além da Língua, em 2022, se não me engano, e achei muito pertinente essas provocações, inclusive, que você trouxe, né, no currículo e que você trouxe para pensar essa prática pedagógica. Essa questão, por exemplo, da identidade, do nacionalismo, inclusive que a Júlia comentou também sobre essa questão que o italiano tem de particular em relação a outras línguas, da migração, me fez muito pensar, porque essa visão um pouco mais problematizadora, ela aparece nos materiais tradicionais muito no final, assim, já num B2, né, ela tende a aparecer por ali, essa abordagem pedagógica mais fundada nas perguntas que desafiam esse repertório, né, e que questionam essa percepção de mundo que o aluno já traz, porque ele é um aluno adulto que está vivendo, né, então, assim, ele tem o seu repertório cultural, para além desse repertório linguístico que ele está construindo ali, ele tem um repertório cultural não só na língua materna, mas nas outras línguas que ele também fala. Não sei se é um perfil dos seus alunos, mas eu tenho boa parte dos meus alunos falam outras línguas além do português, então já atravessaram esse percurso de aprendizagem outras vezes, e eu achei muito interessante, cruzando, inclusive, com uma coisa que a Júlia falou, né, sobre trazer essas outras pessoas que falam italiano, trazer e expandir esse repertório de quem são os falantes do italiano, trazendo brasileiros, inclusive, que falam italiano, né. Isso me lembrou especificamente de um grupo de músicos que é originalmente de Porto Alegre e que fez carreira na Itália, e que foi muito engraçado, que é o Celton, né, um grupo que eles fizeram um show aqui em São Paulo também, no ano passado, e foi muito engraçado, porque eu ouvi a banda, sem saber que eles eram brasileiros, por meses, assim, e aí depois fui procurar, assim, mais sobre eles, né, e aí eu falei, isso já há alguns anos. E quando eu descobri que eles eram brasileiros, eu falei, nossa, agora faz todo sentido o trabalho, porque eles têm todo um trabalho sobre identidade, sobre essa ideia de ser dali, mas pertencer ou não pertencer, enfim. Então, é uma banda que tem um trabalho poético também, musical, né, todo entrelaçado a isso. Então, assim, muito rico para, por exemplo, trazer isso em sala de aula, né, assim, já comentei com os alunos, assim, de maneira um pouco mais episódica, assim, não tão direcionada, mas isso me fez pensar muito, assim, como essa expansão da identificação, de, bom, eles são falantes, e a gente mirar um pouco menos, né, porque isso já é um debate que os alunos já estão treinados, assim, até, mirar menos nesse espelho do falante nativo, mas realmente reconhecer essas outras falas, né, então, muito obrigada pelas reflexões, estou saindo daqui muito inspirada. Poxa, que legal, que bom. Fico muito feliz mesmo, assim, e eu acho que trazer esse olhar, né, esse lugar de outros falantes, esse lugar de outras identidades, enfim, é possível muito antes de um B2, assim, porque é como se a gente tivesse que sempre ficar esperando para poder falar sobre, entre essas coisas de verdade, né? Que é o que uma metodologia mais antiquada faz. E funciona. Funciona. Quando os alunos me perguntam se funciona, eu digo, até funciona, mas funciona pelo método ou apesar disso, né? E eu acho que é um pouco esse lugar, né? E trazer esses elementos culturais é muito bom, né? E é muito legal essa banda mesmo. Mais alguém? Bom,
Eu acho que não, né? Tá todo mundo inspirado, mas inspirado aqui nos seus quadrados, né? Aqui. Mas eu queria, então, mais uma vez, agradecer a Eliana levantou a mão aqui no 45. É que eu estou meio descabenada Pode aqui, falar. porque eu estou escrevendo a minha tese, aí fico assim, mas eu quero ouvir vocês, mas eu estou escrevendo, é uma coisa assim, sabe? Aí eu coloquei aqui um link do professor Rajagopalan, que fala sobre a translinguagem, e é muito interessante, sabe, o conceito que ele tem, que a gente transita de uma língua para outra, e que a língua não tem esse dono, sabe, assim, não é o inglês da Inglaterra, não é o português de Portugal, é uma coisa assim que você transita de uma língua para outra, principalmente quando a gente não passa por esse processo de ter que... a língua foi imposta para o Brasil, a língua portuguesa. Então, a gente não abre, né, é uma coisa muito política, então a gente não abre para aprendizagem de outras línguas. Então, tem uma série de consequências sobre isso, né? E ele é um professor indiano, mas que adora português. E ele fala português fluentemente, outras línguas, porque ele deu aula na USP. Para aprender português, ele fez, entendeu? Ele não sabia tanto, mas ele foi para lá para aprender, para vivenciar, e foi o jeito que ele achou. E a Índia, ela teve essa obrigação, né? essa imposição de aprender inglês, né? Assim como a gente teve o processo de imposição de aprender português. E não é assim, que ele ame o inglês, mas é a língua que ele se sente mais confortável para escrever e para falar, né? É o que acontece semelhante aqui com o Brasil. Eu achei bem legal, porque ela trata, né, a Raquel tratou muito bem essa questão da decolonialidade, sem falar na decolonialidade, que é exatamente isso. Sem contar que o português também é tratado lá fora como uma língua pluricêntrica, ou seja, ela faz parte, ela é língua de vários países que falam coisas totalmente diferentes da nossa, mas que também é português. E é bem bacana, e aí eu achei que valia a pena colocar aí para vocês, e para mim também, eu gosto. Obrigada. Não, tem tudo a ver, vale muito a pena, vou ler depois, mas tem diretamente a ver com a Hijaba, porque a Hijaba, ela trata, do ponto de vista teórico, né, na transculturalidade. Então, ela se vê como alguém transcultural, tanto da Somália quanto da Itália, e ela relaciona isso enquanto comunicadora, intelectual, e também como romancista, como escritora, enfim, é bem interessante, e acho que são duas coisas relacionadas, né? E também com a pesquisa da Júlia. A Júlia pesquisa muito nesse sentido, né? O livro da Jhumpa sobre aprendizagem de italiano, também pensando numa literatura, dá para relacionar todas essas questões, né? E fazer isso numa aula. É bem bacana, eu gostei muito. Obrigada. Mais alguém? Últimos minutos. Agora é agora ou nunca. Bom, mas pode falar comigo lá no Instagram e tal, tô sempre por lá e trago muito essas questões também no meu conteúdo, né? Produzo muito conteúdo por lá também. Então é isso, gente. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos, né, que disponibilizaram aí um pouquinho da sua noite de terça-feira para escutar e aprender com duas colegas, né? Queria agradecer muito, mais uma vez, a Júlia e a Raquel por terem dividido seus conhecimentos com a gente e convidar todos, né, já foi disponibilizado aqui no chat, que sigam, né, os perfis das colegas, afinal, a gente precisa se fortalecer, né, e a gente pode apoiar a colega através da rede social, que também é uma forma de trabalho dela, e agradecer também a APFERJ, né, que está a Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, pela parceria e pelo apoio, disponibilizando aqui para a gente essa ferramenta virtual onde a gente pode realizar o nosso encontro. Então,
Lívia, botei o nosso Instagram também. Isso que eu ia falar agora. Convido todo mundo também a estar sempre de olho nas nossas redes sociais, no Instagram do Menli. A gente tem rodas de conversa todos os meses. São sempre conversas inspiradoras, né? Que trazem reflexões importantes para o nosso dia a dia no trabalho. Então, fiquem ligadinhos lá, que em breve a gente já está soltando a programação do próximo encontro. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, boa noite e nos vemos na próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.